vai falar sobre hipersuperfícies, curvatura média de ordem superior constante em M vezes R. Esse trabalho aí ele está fazendo em conjunto com outros dois recém-doutores também, que é o Manfio e o João Paulo. Eu estou brincando aqui que são recém-doutores porque eu conheço os três. A gente conversa bastante e o, os últimos 3, 4 anos dos três aí é parecido com o trabalho de um recém-doutor, sabe? Os caras estão trabalhando que nem um recém-doutor. Igual pedreiro. Então é isso. Então, Ronaldo, por favor. Obrigado, Nasa, pela charmosa apresentação. Estou muito feliz de estar aqui, a organizadora, né? Está sendo muito legal, top, parabéns. Os organizadores, o staff também, de apoio, está trabalhando justamente. Sempre bom estar revendo, fazendo os. Beleza, então, como o Nasa falou. Bom, como o Nasa falou, esse é um trabalho junto com o Fernando Manfio e o Paulo dos Santos. Nenhum dos dois é recém-doutor, menos eu, muito. E, bom, se vocês lembrarem das palestras de ontem, vocês vão lembrar que esses espaços produtos apareceram em muitas palestras. Está pelo do Hernani, variedades, né? Apareceram os espaços produtos. O professor Abdênego nem se fala, os resultados eram espaço produto. Eu sei. Eu vou ter que considerar isso. E na lista de referências do Abdênego, todos os resultados eram espaços produto. Acho que a gente importância desses espaços. E lembrando também o seguinte, que o H2 cartesiano R, o S2 cartesiano R são duas geometrias do Thurston, né? Tem toda uma importância, esse espaço tem sido muito estudado, né? E resultados para o M, uma classe de M a mais ampla possível, são super bem-vindos. Então, a ideia aqui é essa, é construir superfície de curvatura média constante de ordem superior dos M cartesiano R para a melhor classe que você puder de M's, né? Referência completas. Bom, vamos começar aqui com o H2 cartesiano R e existência. Então, a nossa preocupação aqui é existência, e onde tem existência chama unicidade, né? Então, o primeiro resultado de existência que eu conheço, nessa linha aí, Young Bros, né, de 89, eles provam que para qualquer H maior que 1, uma esfera rotacional de curvatura média constante, H, e H2 cartesiano R. Bom, tem esse artigo aí seminal, né, foi publicado no ACTA, 2004, do Jessica Rosenberg. O Flávio, acho que citou ele na palestra dele, né? E aí eles provam justamente que as únicas esferas, né, topológicas no H2 cartesiano R de curvatura média constante são essas esferas do... Bom, mas não é desse resultado que eu quero falar, nesse contexto aqui eu estou precisando mais desse aqui. Que para qualquer H entre 0 e 1, existe um gráfico estritamente convexo, rotacional, bom, né, paraboloide, e com curvatura média constante igual a H. Então, um corolário imediato desse último teorema é que não tem compactas curvatura média constante H com H entre 0 e 1.
para a gente verificar isso, é uma consequência do princípio do máximo direto, né? Porque como esse gráfico é inteiro, sim, ele fica tangente aqui a um H2 cartesiano zero. Você pode colocar, digamos que ele tem a curvatura média H. Sim, um detalhe aqui, isso vai fazer o Álvaro ficar no seu nariz. H para mim aqui é só a soma, tá? Vou fazer igual o pessoal de fluxo, não divido por 2, é a não normalizada. Os dois só atrapalham. Realmente. Bom, então aqui, supondo que o H está entre 0 e 1, né, e eu tenho uma compacta assim, poderia colocar ela aqui dentro. E aí era só fazer uma translação conveniente. E aí, transladando de novo, teria aqui um contato. E o Flávio, aproveitando que o Flávio explicou aí, isso daí já dá que elas são iguais. Claro, isso aí seria impossível. É compacta, a outra não é. Então, esse resultado tem consequências disso daí. Então, o que é que a gente vê aí? A gente vê que esse 1 é um valor crítico, num certo sentido. Para o H maior que 1, você tem um tipo de superfície, para o H entre 0 e 1, você tem outro. Então, é uma pergunta bastante natural. É essa. Será que esse 1 tem um significado geométrico? Onde é que vem esse 1? Aonde? Então, a simplicidade desse 1 é a coisa mais espantosa que existe. Porque tem um apagador. É o seguinte. Se você pegar, talvez alguns de vocês já tenham até adivinhado. Se você pegar uma esfera geodésica, uma esfera não, um círculo geodésico, dois raio S, então a curvatura dele é cotangente hiperbólica de S. Bem conhecido. Mais conhecido ainda é que isso aqui vai exatamente para 1, quando S vai para 1. Então é esse 1 aí. Tá lá. Okay? E aí, a ideia desse trabalho, um dos resultados, é estender esse cenário em 3 direções diferentes. Primeiro, de 2 para N. Para ser honesto, o resultado dos Youngs lá é para qualquer N, tá? Só para ficar compatível. A dimensão do Rosenberg não é para 2 mesmo. Vamos trocar espaço hiperbólico pelos espaços de rank 1, tipo não compacto. Vários espaços hiperbólicos. Então aqui, caras aqui, esse F aqui, essas álgebras, né? R, reais, cônios, complexos, quaternos. Box space. Então, a ideia é passar para cá também, né? Claro, sair da curvatura média para curvatura de ordem R qualquer. Tá? Deixa eu apresentar aqui logo o resultado. Então, dado um R qualquer entre 1 e N, uma constante HR positiva, tem esse aqui. Se o HR for maior com uma certa constante, daqui a pouco eu digo quem é, então vai existir uma esfera rotacional convexa, estritamente convexa, com essa curvatura HR, ela é simétrica com relação ao horizontal desse. Okay? Sim, rotacional aqui é o seguinte, porque quando a gente está em HN cartesiano R ou SN cartesiano R, rotacional é claro, você usa as rotações de SN do HN. Aqui a gente tem uma definição mais geral do que significa rotacional, que é simplesmente ser folheado por esferas concêntricas. Né? Uma superfície dessa é moralmente rotacional, então a gente chama ela de rotacional, faz a justiça. E aí, se o HR tiver entre for maior que 0 e for menor ou igual a essa constante, existe um gráfico inteiramente, um gráfico inteiro, totalmente convexo, esse produto aí, né, que está no semi-espaço. É tangente no único ponto. E a função altura é ilimitada. Quer dizer, é exatamente o mesmo resultado, é análogo. Tá? Bom, quem é esse CSTFR aí?
é o seguinte, você pegar nesses espaços no H, esse espaço hiperbólico geral, a gente vai pegar as esferas geodésicas, a família de esferas geodésicas. A escolha desses espaços, vou logo adiantar, que já se falou muito nisso aqui, é que o legal delas, na verdade eu não sei nada desses espaços hiperbólicos, a não ser o real, que é o HN. Mas eu estou usando única e exclusivamente a propriedade que as esferas geodésicas são isoparamétricas. Você falou bastante disso, o Abdênico também, né? Então, fora o caso real, fora o HN, que é o HNR mesmo, nenhuma delas é umbilica. Tá? Nenhuma delas é umbilica, mas umbilicidade realmente não é necessária aqui. É muito necessária que elas sejam isoparamétricas. Isoparamétricas no sentido de que as curvaturas principais são. Tem aquela definição de isoparamétrica que é a curvatura média constante, mas aqui vale mais forte ainda. As curvaturas principais são funções constantes, dependendo possivelmente do I e do raio, né, claro. Então, o que acontece aqui, essa constante que eu estou definindo, é o limite. Vou colocar o módulo aqui para nos preocupar com a orientação, né, da curvatura de ordem R da esfera de raio S. O S vai para mais infinito. Isso aqui, a gente prova que isso aqui é sempre positivo. Tá? Então é esse cara aí. Então ele que faz tudo acontecer. Então ele é o valor crítico, né, que substitui o 1 no caso de dimensão 2. Bom, então aqui, claro, a gente vai ter o mesmo corolário, que não tem compactas HR com HR entre 0 e essa constante. Corolário. Bom, então aqui, em geral, no palestra não dou muito detalhe de demonstração, mas aqui o método é muito importante. Tá? Porque ele saiu bem melhor que a encomenda, porque a gente com esse método aí, justamente usar as paramétricas, né, a gente está resolvendo muito tipo de problema. Por isso que está fazendo a gente é recém-doutor. Mas quem é recém aqui é o método. Está fazendo as coisas funcionarem. Então aqui é geral, tá? Eu enunciei o teorema primeiro para a gente ficar ciente de onde a gente quer chegar, mas aqui a situação é geral. Então a M aqui é qualquer, começa com uma imersão, né? Quando de N vetor normal, e considero a família a um parâmetro de paralelas. Né? Fs, a primeira é o F0. A F é o F0. Né? Então você pode definir isso aí usando a exponencial para qualquer variedade M. Foi que isso aí está bem definido. E com essas paralelas aí, você faz um gráfico. Um gráfico em que as superfícies de nível são essas paralelas. Tá? Então a figura fica mais ou menos isso aqui. Eu tenho aqui o gráfico, né? Essas curvinhas mais amarronzadas, as seções horizontais. Né? Nesse gráfico, o gradiente da função altura, que é aquele T lá, vendo que falou disso aí ontem, ele é sempre diferente de 0 e ele é uma direção principal, exatamente como o Abdênico estava falando ontem. Isso aí, bom, como o Abdênico citou, no caso em que o M é uma das formas espaciais, quem provou isso aí foi o Rui. Ele caracterizou esse tipo de gráfico. Aí no trabalho recente com o Pedro Reutemann, a gente generalizou isso para qualquer variedade. Tá? Quer dizer, um gráfico desse tem o T como direção principal e, reciprocamente, se o T é um gráfico, é uma variedade, aliás, uma hipersuperfície, o T sendo direção principal, né, e o θ sendo diferente de 0, aquele θ que é o normal com o dt, né, então ele localmente é um cara desse aí, ele é um gráfico sobre paralelas. Tá? Bastante útil para a gente aqui. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, vale para qualquer hipersuperfície, não precisa ser gráfico. Né? Que quando T é diferente de 0, sendo direção principal ou não, né,
O espaço tangente se decompõe numa soma ortogonal. Que vai ser o quê? Vai ser o espaço tangente da seção somado com a soma ortogonal. Nesse caso particular, T sendo direção principal, todas as outras direções principais ficam na marrom, horizontais. Então, filé, como diz o nome. Vai ser fundamental para a gente aqui. Bom, esse tipo de gráfico a gente chama de FS-Φ gráfico. Né? O FS em referência às paralelas, e o Φ é justamente a altura. Okay? Então, a formulação geral do problema, seja ele qual for, é a seguinte. Você tem as suas paralelas, pega um gráfico desse aí, e você procura a sua Φ, seja boa para satisfazer o que você quer. Por exemplo, a gente está com o problema de classificar as totalmente umbilicas, HN cartesiano R e SN cartesiano R. Esses caras. Deu tudo perfeito, muito fácil. A questão aqui é que se você separar uma funçãozinha, que eu vou falar aqui daqui a pouco dela, tudo fica muito simples, porque em geral esses problemas recaem na equação diferencial, e as equações diferenciais ficam muito triviais com esse tipo de abordagem. Tá? Porque o outro tipo de abordagem que se faz em HN cartesiano R e SN cartesiano R é o quê? Você pegar uma curva, plano, rodar as rotações do SN e do HN. Aí para isso você faz o quê? Você põe, por exemplo, no caso do SN, você põe o SN no RN mais 1, aí você fica tudo no RN mais 2, faz aquela parametrização longa, cheia de senos e cossenos se atropelando, aquela coisa, né? Aí você faz as contas, e as equações diferenciais não ficam muito simpáticas. Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui, por exemplo, no caso das umbilicas, a equação diferencial resultante ficou uma equação linear de primeira ordem e homogênea. Então, é um negócio assim, altamente factível. Bom, então, continuando aqui nesse caso, vamos supor que vamos ver como é que a gente calcula as curvaturas principais, que tudo vai ficar em cima delas. Né? Então você tem o gráfico aí, tem um gráfico desse aí qualquer, pega um ponto desse gráfico, e essa é a grande estrela desse método, essa função ρ, que é a norma do T. Você determinar esse cara aí, tudo acontece. O problema se reduz a encontrar a boa ρ que vai resolver o seu problema. O que é isso? Porque a ρ se relaciona com a φ, que é a função que eu realmente quero, né? Por essa equação diferencial aí, eu posso recuperar, tendo a ρ, posso recuperar a φ equação. Trivial isso aí. Tá? Então veja uma coisa que acontece aqui. Primeiro, a ρ ela está entre 0 e 1. Nesse caso aí, ela não pode se anular. Né? Ela sendo igual a 1, né? Quer dizer, o T é a projeção do dt no plano tangente. Né? Então ele vai ficar sempre menor ou igual a 1, vai ser 1 quando o T coincidir com o dt. Né? O dt que eu falo é o gradiente da função altura no ambiente. Bom, aí faz uma conta, não vou fazer aqui, claro. As curvaturas principais ficam as seguintes. Do 1 até o n menos 1 são justamente as referentes a direções horizontais. Né? Lembrando que as direções principais agora estão na horizontal e a outra é o t. Então, na direção horizontal fica isso daí, ó, aparece o ρ lá. Tá? O K e S de P é o quê? É a curvatura principal de ordem... A iésima curvatura principal da paralela no nível S. Para cada S eu tenho uma paralela, e o KS é a curvatura da paralela referente ao S. O que é o ponto da... Então essas são as direções horizontais, e o KN, que é a outra curvatura principal, é simplesmente a derivada da ρ. Aí já mostra que ela vai determinar tudo aí. Né? Bom, aí fazendo as contas, você tem que o HR, ponto x, a curvatura média de ordem R, né? Fica essa equação aí. Vejam bem, ó. Isso aqui depende só de S. Tá, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Aqui, nesses gráficos,
o T sendo direção principal, ele fica a norma dele fica constante ao longo das horizontais. Por isso que eu coloquei só o ρ de S. Tá? A princípio, você dependeria do X também. Né? Dependeria do P também. Né? Mas, nesse caso, desses gráficos, ela fica dependendo só do S. Então, tem aqui, ó, depende só de S, depende só de S, depende só de S. Tá? Então, se eu pegar uma família, isso aqui é para qualquer família de paralelas. Aqui eu não tenho nem hipótese sobre a família de paralelas, nem sobre o M. Tá? Agora, se nesse momento eu eliminar a dependência do P, certo? Eu fico só com S aqui. Se eu quiser que o HR seja constante, eu fico com a equação diferencial de primeira ordem do S. Tá? E aí, justamente, uma hipótese que faria eu eliminar o P aqui, seria elas serem o quê? As paralelas serem isoparamétricas. E aí as curvaturas isoparamétricas com as curvaturas principais constantes. Porque aí para qualquer R, o HR vai ser... para qualquer R, o HR vai depender só de S. Vai ficar aqui HRS e a gente cancela o P. Okay? Então, só para lembrar aqui, para quem não lembra, a definição de curvatura de ordem superior, né? R, isso daí, as somas. Só, como eu não normalizo, coincide com as somas simétricas, né? Que o professor Amancio falou. Com as funções simétricas. Bom, o H1 é o traço. O Álvaro sempre me dá a ordem de falar, chama pelo menos de H1 o H, para ficar um pouco diferente, né? Porque H é sempre médio. Né? Aí, o H1 e o HN é a Gauss-Kronig. São os casos particulares. Ok, então, fazendo essa hipótese, como eu falei, supondo que cada curvatura principal das paralelas, né? As paralelas são isoparamétricas, em suma, então a gente fica com essa equação aí. Tá? A princípio, ela pode não parecer muito simpática, mas a gente faz um truquezinho aqui. A gente chama de tal essa função ρ elevado a r. Tá? Veja que aqui já aparece a derivada da tal ó, sobre r. Tá? Aí, fazendo as contas muito triviais, você chega aqui, o sigma, esse gráfico, né, sobre as paralelas, vai ser a HR hipersuperfície, vai ter curvatura constante HR, somente se a tal fizesse essa equação diferencial aí. A primeira ordem. Tá? Então, qual que é a história? Você resolve a tal, acha a ρ, com a ρ você acha a φ. E resolve o seu problema. Tá? Bom, aqui quem são essas funções A e B? Né? Então, primeiro, eu vou ter que supor, né, que as paralelas são isoparamétricas, que as curvaturas de ordem R menos 1 não se anulam, né? Tá? Para poder dividir aqui. Aí, em suma, a gente tem, então, esse é o lema principal, que sai de uma conta realmente fecha, que é essa conta que faz aqui. Você tem uma família de paralelas isoparamétricas, uma M qualquer, uma M que admita, claro, uma tal família. Né? E a gente está supondo que essas curvaturas de ordem menor que N, porque as de ordem N vão ser tudo zero, né, por definição, nunca se anulam. E aí, dado R, dado um HR qualquer, suponha que tal seja a solução da equação diferencial lá que eu tinha falado. Isso daí. Conclusão, se o tal estiver entre 0 e 1, claro, é uma prerrogativa da função, né? Porque a ρ tem que ficar entre 0 e 1, consequentemente a tal também. Então esse gráfico aí vai ser um HR hipersuperfície, produto do M cartesiano R. Tá? E reciprocamente, se o gráfico tem essa curvatura HR constante, então o tal é solução lá da equação diferencial. Bom, então vamos ver aonde é que a gente pode aplicar esse teorema. Tá? Qualquer variedade que tenha famílias de isoparamétricas. Né? Então tem muitos exemplos, vou colocar aqui só alguns. Claro, as formas espaciais. Né? Lembrando que, como já foi destacado aqui, professor Amancio pelo Abdênago, o SN é bastante rico em paralelas, isoparamétricas.
O HN também tem as famosas, que são, bom, todos eles as esferas são isoparamétricas, né? O HN, além das... Tem as totalmente umbilicas do HN, que são as orosferas, e as equidistantes, tudo isso é isoparamétrico. Bom, outro exemplo também é dos produtos Warp. São isoparamétricas também as seções horizontais, as seções verticais, né, digamos assim. Se a função opt for diferente de zero, se aplica aí também. E os nossos Rockspace, espaços hiperbólicos. Tá? Então, esses só são alguns exemplos. Onde tiver isoparamétrica, você resolve isso. E veja bem, a tal você tem que ficar entre 0 e 1 sempre, né? Mas para resolver o problema local, você sempre resolve essa equação. Só você encontrar as boas condições iniciais, você sempre vai encontrar a solução entre 0 e 1. Tá? Se você vai conseguir esticar isso de alguma maneira para ficar completo, aí é outra história. Mas, localmente, onde tiver isoparamétrica, você tem HR constante. Tá? Então, é razoavelmente amplo. Né? Bom, então agora vamos partir para a demonstração do teorema. Tá? Agora eu vou me concentrar nos rock spaces aí. E vou considerar a família de paralelas vai ser especificamente a família de esferas concêntricas. Tá? Lembrando, em todos esses espaços elas são isoparamétricas, só são totalmente umbilicas no caso do FR, né? Espaço hiperbólico real. Aí, definindo de novo aí aquela constante, lembrando que HRS é a curvatura de ordem R da paralela no nível S. E aí tem alguns casos calculados aí, que é fácil calcular. Por exemplo, no caso real, a constante é essa daí. No caso complexo, entre 1 e n-2 é essa constante. E para o n-1 é essa constante aí. Lembra que na base só vou até n-1, né? E de modo geral, dá para você fazer os cálculos todos e concluir que é positivo, que isso é importante aqui para a gente. O valor específico não é muito importante. Bom, estou colocando aqui o teorema de novo, só para lembrar. Né? Quando o HR é maior que o CFR, dá uma esfera. Quando está entre 0 e CFR, dá o gráfico inteiro. Então, a demonstração vai ser na figura. Então, primeiro, o que acontece é o seguinte. Deixa eu voltar. Lembre que essas aqui, né, para o S igual a 0, essas funções aqui não estão definidas. Né? O 0 é a singularidade aqui nessa equação. Mas o que é bom aqui é que nessa situação específica, tá, a singularidade é removível. Tem uma solução definida no 0. Então vai ser fundamental aqui. Né? E aí a ρ tem essa cara aí. Tá? Quando o HR é maior que o CFR. Então a ρ tem essa cara e ela começa no 0, é crescente e alguma hora ela passa pelo 1. Okay? O que é que isso significa? Né? Significa que o gráfico vai ter essa cara aí. Está bem definido? Então eu venho, né, fazendo o gráfico, venho pelas paralelas aqui embaixo, tá? Para cada nível. Tá? Quando chega nesse S0 aqui, é 1. E quando é 1, a gente viu na equação lá, o gráfico fica vertical. O T coincide com o DT aqui. Né? Fica o gráfico vertical, portanto eu posso refletir. E aí eu tenho a minha esfera. Ok? Bom, o outro caso, né, já dá para adivinhar, o que é que acontece com a função ρ? Ela nunca chega em 1. Então o gráfico está definido para todo M. Né? E aí fica esse cara aí. Aqui eu já estou provando o corolário do mesmo jeito, né? Coloca a curvatura constante lá, usa o princípio do máximo, você tem o resultado. A demonstração é essa, é super simples, não tem o que fazer não. Bom, tem um pouco, eu estou aqui falando igual o Drago ontem que o NASA se manifestou. Não é tão, quer dizer, você tem que fazer um pouco de análise qualitativa para mostrar que a singularidade é removível, tem umas histórias, né? Não é simplesmente... você tem que fazer um pouco de análise qualitativa porque não dá para aquela integral não dá para calcular bem, né? Não dá para calcular explicitamente. Mas você faz uma análise qualitativa, mas é uma linear de primeira ordem, então tudo se resolve bem.
Ok. Aí agora a gente também construiu uma família de anéis, tá? Com o mesmo método. Então, anéis tudo completo, né? E você tem uma família a um parâmetro. Então, dado um R, um HR positivo, você tem uma família a um parâmetro de HR per superfícies, mesmos espaços, lá os rock spaces, cartesiano R, todas homeomorfas a um anel. Aí como é que é a cara desses anéis? Mesma coisa, se o HR for maior que essa constante, é tipo Delaunay. Igualzinho a Delaunay. E se tiver entre 0 e a constante lá, então a superfície ela é simétrica com relação a um horizontal, né? E a função altura é limitada. Então ela vai para cima e vai para baixo. Menos infinito, infinito. Então a figura é essa daqui. Então por que acontece isso? Porque eu estou considerando outra condição inicial. Fixo um lambda, e a condição inicial agora é 1. Eu já começo do 1. Claro, aí ela vai ter que ser decrescente. Porque ela tem que ficar sempre de 0 em 1. Aí ela começa a decrescer e cresce de novo. Se o HR for maior que o CF. Ela cresce e volta para o 1 lá. O que é que isso significa aqui para a gente? Que aqui, ó, quando o raio for lambda, que vai ser 1, eu estou aqui, e aqui ela é vertical. Aí vem, né, faz essa inflexão aqui, e chega vertical de novo. Porque chegou no 1 de novo. Chegou no 1, fica vertical. E aí, só ir refletindo para cima, refletindo para baixo. É isso, tá? No outro caso, né, o caso dual lá, ela começa no 1, decresce, mas nunca chega no 1 de novo. Então eu começo ortogonal aqui embaixo e vou embora para o resto da vida. Faz só uma reflexão. Ok? Resultado. Bom, agora sim. Aqui, bom, agora unicidade, né? Você pode perguntar, essas são todas as rotacionais? Boa pergunta, né? Mais ou menos. Porque a gente tem que colocar uma condição aqui adicional, que é a função altura do tipo Morse. Quer dizer, os pontos críticos da função altura são isolados. Todos os exemplos, quando tem pontos críticos, todos isolados, né? E aí, e essa hipótese é necessária. Tá? Por quê? Aí, eu saí com quem? Esse outro autor. Com o Pierre Berard. Eles construíram, eles com essa técnica de rodar, conseguiram construir uma curva que é mais ou menos assim, pega o eixo aqui e roda. Agora isso em HN, né? HN cartesiano R. E só para o H. Né? Não é HR, é o H1. Né? Aí eles rodam essa curva aqui. Aí o ponto mais baixo dessa curva aqui vai ser um ponto crítico da função altura e não vai ser isolado porque vai ficar ao longo de todo o círculo. Tá? Então isso mostra que esse exemplo mostra que pelo menos para o HN e para o R igual a 1, essa hipótese é necessária. Os outros casos, eu não sei. Então aí você tem que com essas hipóteses, a sua superfície ela tem que ser completa, tá? Isso aí é fundamental, porque o problema local você pode resolver de muitas maneiras. Então as duas opções ou é um cilindro sobre uma esfera geodésica, ou então é uma das que a gente construiu. Aí classifica parcialmente, digamos assim, as rotacionais. E aí vem o problema, sim, aí agora a gente faz também a mesma coisa no SN cartesiano R. Tá? A tática se aplica muito bem também. E a gente define essa constante aí, se é necessário no enunciado. E aí a mesma coisa, a diferença é que com o SN cartesiano R é para qualquer HR maior que 0. Qualquer HR positivo, você tem a sua HR, você constrói exatamente com a mesma técnica. Aí você tem esses casos aqui. Então ela é sempre estritamente convexa se o R for maior que 1. Se o R for igual a 1, ela só é estritamente convexa se o H1 for maior que 1 sobre aquela constante que eu defini lá em cima. Ela vai ser convexa se o R for 1, se o H1 for 1 sobre SN. Não vai ser nada convexa se o R for 1 e o H1 estiver entre essas constantes. E a gente tem também do tipo Delaunay nesse caso aí. Então a família também é um parâmetro com parâmetro variando aí entre essas duas, entre 0 e essa constante aí, delta HR, que é uma constante que depende do HR. Bom, então,
para esses Spaces cartesiano R e o SN cartesiano R, é isso daí. E aí, claro, a gente fica perguntando sobre unicidade, KRs. Né? A unicidade não necessariamente rotacional. Aí, teve esse resultado aqui. Ah, não, isso aqui é o mesmo resultado das rotacionais para o SN. E aí a gente tem agora a unicidade, a gente vai ter que se restringir às formas espaciais cartesiano R. Tá? E aí a gente vai ter que usar a reflexão de Alexandrov, que o Flávio explicou muito bem aqui, para esse caso. E é um teorema tipo, chama teorema tipo Gelé, né? Inclusive, fazendo justiça, o Flávio contou a história aqui que o Gelé foi muito injustiçado, né? Ele provou o resultado antes e provou um resultado melhor. Mas o cara que ficou famoso foi o Liebman. Só se cita o resultado do Liebman. Né? Então, pelo menos o Montiel-Ross, eles têm a elegância de chamar de Liebman, Gelé-Liebman. Né? Então, lá a gente coloca, né, ao lado, assim, que é um teorema do tipo Gelé-Liebman. Então, no Gelé-Liebman acontece o quê? Você tem aquele tipo Hopf, né? Tipo Hopf é o quê? Você supõe que ela é esfera, a topologia da esfera é imersa. Aí você usa a diferencial do Hopf lá, legal, e prova que a fricção é esfera. A outra hipótese é, se você não supõe que é uma esfera, você supõe nada da topologia, né, da superfície, mas coloca uma hipótese adicional. No nosso caso aqui é supor que é estritamente convexa. Bom, eu tenho que supor aqui que o n é maior ou igual a 3, primeiro porque para n igual a 2 você está resolvido, já está feito. E eu tenho que usar n maior ou igual a 3 porque eu uso os resultados do paper que eu publiquei sobre superfícies convexas. Tá? Que são do tipo seguinte, se você tem desse espaço de produto aí, se você tem uma hipersuperfície que é estritamente convexa e imersa, completa, conexa, então ela tem que ser mergulhada e ela tem que ser homeomorfa ao SN ou ao RN. Tá? Então, é um resultado bastante típico. Né? Aí a gente usando isso daí, o que, é que a gente faz? Né? A gente começa supondo que ela é só imersa, usa esse resultado que eu falei, aí ela vai ser mergulhada e vai ser o SN. Topologicamente vai ser o SN. Ela não vai poder ser o RN porque eu estou supondo que ela é compacta. Aí, sendo mergulhada e compacta, você faz reflexões de Alexandrov com relação aos planos horizontais, vai refletindo, com relação aos planos verticais. Verticais é o quê? Você pega uma totalmente geodésica na base e faz cartesiano R. Aí o resto é igualzinho Alexandrov. Você vai refletindo, uma hora coincide com o outro, exatamente como o Flávio descreveu aqui. Muito bem. Tá? Então, esse resultado aí então, é a combinação desses resultados do paper que eu falei, mais Alexandrov. Aí, também outra pergunta natural é se não for compacto, for completo. No caso completo, em geral, esse tipo de teorema, você precisa de estimativa de altura de gráfico. Aí, para o SN cartesiano R, tem uma estimativa de altura do gráfico para o teorema da Schuchen com o Rosenberg. O gráfico de curvatura média constante com bordo no plano tem uma altura pré-determinada. Ele não pode passar de uma certa altura. Aí a gente obteve uma estimativa de gráfico, também de altura de gráfico, para o HN cartesiano R, mas aí a gente tem que colocar uma hipótese adicional. É o seguinte, na realidade, a estimativa de altura de gráfico é bem mais geral. A gente aplica aqui. É o seguinte. Você tem aqui também qualquer M, hipótese sobre a M, e você tem um gráfico, bordo aqui, ele é estritamente convexo. Também nenhuma hipótese sobre qualquer curvatura do gráfico. Tá? Claro, a não ser a hipótese das curvaturas principais serem positivas. Estritamente convexo. E aí a altura máxima, aqui, a função altura chama de a altura máxima aqui é menor ou igual
Q1 sobre o calma. K1, estou ordenando as curvaturas principais assim. Tá? Então, o mínimo da menor curvatura, tá? A curvatura, a altura do gráfico é menor ou igual que isso daqui, sempre. Né? Então, se eu quiser uma estimativa de altura, agora supõe que eu tenho isso daqui definido. Então, se eu for cortando, né, e for querer uma estimativa de altura, eu tenho que supor que isso aqui não vai para zero. Ok? Aí é isso que a gente tem aqui. O resultado é esse. Ela completa, conexa, estritamente convexa também, né? KR maior que zero. E aí a função altura, a outra hipótese, a função altura tem que ter um extremo. Tá? Porque essa é a hipótese do resultado que eu falei, que eu publiquei. Então, a função altura sempre tem que ter um ponto extremo. No caso compacto, isso é imediato. No caso não compacto, não é. A gente tem que supor. Né? Então, se ela tiver um ponto extremo, e para epsilon igual a menos 1, né, para o HN, eu tenho que supor que a curvatura, a K1, está longe do zero. Né? Justamente porque eu quero usar isso aqui. Aí pronto, combinando Alexandrov com essas estimativas de altura, a técnica é completamente usual. Aí você conclui que ela é uma esfera rotacional. Bom, tem o tempo ainda? Ok. Aqui é rapidinho. São os casos, lembrando do lema, né? E eu posso construir essas hipersuperfícies para qualquer família isoparamétrica de paralelas. Então, claro, a gente fica se perguntando, no caso do HN, por exemplo, né? Aliás, no caso dos rock spaces, as orosferas também são isoparamétricas. Tá? Não, no mesmo caso, não são totalmente umbilicas, a não ser no caso real, mas são isoparamétricas já para a gente. E aí a gente constrói rotacionais, né? Constrói essas superfícies aí, que elas são HR e são folheadas por orosferas. E é exatamente a mesma tática. Essa parte aqui, cada parte dessa aqui é um gráfico. Aqui é onde o ρ vale 1, fica ortogonal, você faz aqui e depois reflete. Superfície aí. Aí um outro caso aqui é o caso das equidistantes, né? Mesma coisa. Aqui eu só coloquei a metade. Ela chega ortogonal aqui, gráfico, você reflete, você tem a outra. Um detalhe aqui é que tem essas restrições, né? Por exemplo, aqui o HR tem que estar entre 0 e o CR. Né? O R é igual entre 1 e o N menos 1. Tem essa outra aqui também, que ela não fica ortogonal nunca, né? Ela é um gráfico no complementar dessa região aqui, ômega. Ela é limitada por essa equidistante aqui. Então, esse gráfico ele vai para mais infinito aqui e ele desce assintótico ao cilindro em cima dessa equidistante aqui, né? Essa equidistante cartesiano menos infinito. Aí ele vem assintótico aqui. É completo, propriamente. E acho que é isso aí. Desculpa se eu passei muito tempo. Obrigado. Perguntas? Então, Ronaldo, deixa eu falar uma bobagem aqui, né? Então, a base do seu espaço-ambiente foi escolhido porque você conhece as isoparamétricas. Não tem mais, não? Quer dizer, acho que tem um monte, não tem não? Quer dizer, além dessa? Não tem. Por exemplo, a gente podia explorar as isoparamétricas do SN. Por exemplo. No SN a gente só explorou as esferas. Né? Mas fica muito complicado. As isoparamétricas são complicadas para você construir. Quer dizer, localmente tudo bem.
Quer dizer, esse esforço adicional aí foi para construir completas. Ah, tá. E aí, assim, mesmo com aquela equação de primeira ordem, se você usar aquelas famílias complicadas lá do SN, até falei pro Manfred e pro João Paulo, se vocês quiserem investir aí, a gente pode trabalhar e tal, mas eu não me animei muito, não. É um problema operacional, então. Foi operacional. Quer dizer, aquela parte local vale para todo mundo, você não tem que fazer conta nem nada. Tá? Mas para encontrar os exemplos completos dá trabalho. Esses exemplos deram trabalho, apesar da facilidade que o método proporciona, não é tão imediato quanto parece. Tá? Então, realmente, como você falou, é operacional. Tá? Entendi. E assim, a ideia, a primeira versão que a gente escreveu, colocou o M assim, seja M com as esferas geodésicas, blá, 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 blá. A gente foi procurar exemplos, né? Aí o que a gente achou foi só os rock spaces. E, aliás, lembrando aqui, o Benedito falou aqui dos Dirac-Ricci spaces, né? Esses caras são todos Dirac-Ricci spaces. São os únicos que são simétricos. Quer dizer, Dirac-Ricci space tem várias propriedades. São grupos de Lie, variedades de Hadamard, né? São Einstein, todas são Einstein. Entendi. Então, realmente tem isso daí. Quer dizer, é uma direção para você pesquisar, você ir catar espaços que tenham boas isoparamétricas e ir fazendo construindo suas hipersuperfícies. Então, uma ideia também geral seria, então, quais são os elementos da isoparamétrica que você precisa para parametrizar a CMC? Você falou que elas são complicadas porque você quer olhar para elas, né? Primeiro, assim, tem que ver as curvaturas principais e tem que ver, porque a equação tem que ficar boa. Por exemplo, você tem que ser capaz de sair do 0 e chegar no 1, por exemplo, para ficar completo. Tá? Ou então sair do 1 e chegar no 1. Você sempre tem que, a função ρ, esse é o problema. Ela tem que ir de 1 para 1 ou de 0 para 1. Ou de 1 para 0, no caso. Né? Ela tem que ter esse comportamento, senão você não tem completude. Tá? Não, entendi. Aí, por exemplo, mas geralmente as variedades que tem... Ou sempre ficar entre 0 e 1. Aí você tem a coisa gráfico completo. Aí uma pergunta é, o exemplo das variedades que tem uma ação de um grupo com codimensão 1, as órbitas, para muitas delas são isoparamétricas. E aí é um outro ambiente mais geral que esse, porque capta todos esses daí são. Pode fazer a mesma coisa, mas qual que é a dificuldade então, né? É saber o que você precisa da isoparamétrica para garantir as convergências que você tem. Exatamente. Esse é o problema. Eu tenho a impressão que, bom, dá vontade de tentar, né, quer dizer. E tem um detalhe. Esse método realmente ele é muito eficiente. Porque, por exemplo, isso aqui foi só a metade do paper. A gente fez as HR igual a 0 também, as R mínimas. E dá todo o mesmo manancial. Classificação, tudo. Dá tudo certo. Para as HR mínimas. Mas sempre a gente fica subjugado a esse problema de ver o comportamento da função ρ relativamente à família de paralelas que você tem. Se você tiver uma família bem comportada, no certo sentido, você vai ter a sua convergência e vai ter a sua completude. Mas se você não tiver muito esse controle, né? Eu concordo com você, acho que isso pode ser mais bem explorado. Mas assim, depois de escrever esse paper, deu quase 50 páginas. Aí eu falei assim, não vamos partir para outro. E sem falar que a gente foi resolvendo outros tipos de problemas. Né? Tem das umbilicas que eu falei, as Weingarten, né? A gente está estudando também. Eu comecei a aplicar isso em fluxos também. E no caso do fluxo, deu um caso interessante que foi o fluxo para a curvatura gaussiana, a potência da curvatura gaussiana, fluxo de translação. Deu para construir tranquilo nos rock spaces, cartesiano R. Deu, assim, a equação diferencial que ficou por variáveis separáveis. Parece curso de cálculo 1. Você brincadeira, eu escrevi o paper, eu fiz sozinho. Quando chegou, aí você faz toda aquela preparação, quando chegou no teorema, na segunda linha, para o fim, é cálculo 1. Ficou a equação de variáveis separáveis, e resolve, tem que dar um treininho lá, um aluno de cálculo 1 certamente não resolveria,
tem umas, não sei muito bom, né? Tem umas dificuldades para superar, mas assim, ficou tranquilo. O aluno de cálculo 1 entende tranquilamente dali para frente, né? Então, realmente, esse método é muito bom. Tá? Muito bom. Que, aliás, foi inspirado no trabalho do Rui, né? Eu devo muito ao Rui por isso. Só que o Rui, estava falando para o Walter, ele fez esse caso, aí eu falei, pô, esse paper é demais, eu adoro esse paper, estou estudando e assim, estou aplicando isso aqui. Então você está exagerando, cara, esse paper não é tão bom, não. É isso. Agora a gente está fazendo esse monte de coisas, né? Eu, usando isso daí, eu recuperei um resultado dele, né? Com o Manfio, classificação de curvatura gaussiana constante, curvatura seccional constante desses produtos. Só que a gente fez usando. Aí é engraçado que no final do paper deles, eles falam assim: a gente tem essa técnica aqui das paralelas, mas aparentemente elas não servem para resolver esse tipo de problema. E o aparentemente foi muito feliz, era só aparentemente. Depois a gente mostrou para ele e resolve muito mais rapidamente, usando a técnica dele. Feliz por isso. Mais alguém? Primeiro quero parabenizar pela excelente palestra. Duas perguntas só. No hiperbólico, o produto SK por HN menos K também é paramétrico. O Rui tem trabalhos disso daí. Tá. O Rui tem Da trabalho. classificação do Cartano, essa e HKs por SN. Isso, o Rui está trabalhando bastante nisso aí agora. Ele escreveu um paper bem recente sobre isso daí. A tática é totalmente diferente, mas faz isso aí. Pelo fato de ser produto. Não, sem dúvida. Tem bastante coisa sobre isso aí. Uns 2 ou 3 papers. Assunto que eu só estudo. Tá? Só de curiosidade. Você botou um rock, né? Teria alguma dificuldade super excepcional de você colocar o HN octônio? Não, ele está aí, o octônio. Rock, o O dos octônios. Ah, o octônio? É. Ah, tá. Não, então eu não vi direito que tinha um quaternio. Também. Quaternio é do K. Tá. Rock, reais, octônios. Tá. Tem. Agora, assim, o curioso, assim, eu não sei absolutamente nada desses caras, eu vou ser bem honesto. Agora eu descobri que eles têm essa propriedade maravilhosa de ser. Sem dúvida. Obrigado a você. Mais alguém? Bom, o pessoal aqui no YouTube tem um recém-doutor aqui, só agradecer. Tá beleza? Obrigado a você. Então, agradecer ao professor Ronaldo.